Fábio Oliveira. Nesse canal aqui eu vou falar um pouquinho sobre gestão de forma geral, gestão, liderança, projetos, planejamento, controles, operações. A intenção aqui é tentar compartilhar um pouquinho as vivências que eu tive e tenho com relação à liderança, que talvez me ajudariam muito se eu soubesse antes, no começo da minha liderança, ou se eu soubesse no meio do caminho. Então a intenção aqui é trazer um pouquinho da minha experiência, não é trazer regras ou impor algo, mas trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de reflexões, das minhas reflexões do dia a dia, tá bom? A expectativa hoje desse vídeo aqui é falar sobre um tema que aparece muito na gestão, principalmente de grandes empresas. Às vezes empresas de médio e pequeno porte também começam a utilizar um pouquinho mais, mas às vezes fica ainda uma discussão, uma dúvida sobre o que são objetivos, metas e OKRs, tá bom? A gente tem uma mania, vamos dizer, de utilizar terminologias muitas em inglês e que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. Então hoje a gente vai tirar um pouquinho dessas dúvidas aqui e esclarecer, espero conseguir esclarecer para vocês um pouquinho o que são cada um desses temas e que vocês consigam sair daqui com pelo menos uma reflexão ou uma base para, quando ouvirem isso no trabalho, conseguirem fazer a aplicação no dia a dia de vocês, tá bom? Então bora lá. Primeiro tema, o que são objetivos. Então, objetivos são os resultados que se esperam, vamos dizer, a longo prazo. Vou pegar e vou sempre tentar contextualizar um pouquinho de temas para explicar que são para o lado profissional e que muitas vezes também podem ser aplicados para o lado pessoal, tá bom? Então, cada um de vocês pode tentar utilizar de forma um pouquinho melhor cada um desses temas, tá? Então, um objetivo, por exemplo, no lado profissional seria que nós precisaríamos atingir, vamos dizer, 100% do orçamento anual daquela determinada empresa ou daquela determinada área. Então, o que é o orçamento? É o valor financeiro que você tem para as despesas, investimentos e tudo mais que você tem para a operação de uma empresa, tá bom? Então vamos imaginar que você tem uma empresa, o orçamento dela é de R$1 milhão por ano, por exemplo, e o objetivo pode ser gastar, vamos dizer, não passar desse R$1 milhão, ou ele pode ser um objetivo de redução, vamos dizer, dessa linha orçamentária, por exemplo. Então isso é um objetivo, então quer dizer que num longo prazo, num prazo um pouquinho maior, a gente vai estar trabalhando e lutando para chegar nesse determinado objetivo que foi definido. O objetivo ele é formatado de forma um pouco mais ampla. Óbvio que ele precisa ser específico, então vou pegar de novo esse exemplo do orçamento, ele não vai ser simplesmente gastar menos, ou gastar mais, ou crescer o orçamento, ou diminuir o orçamento, porque isso fica muito vago. Então, se a gente pegar esse mesmo exemplo do orçamento de R$1 milhão, se eu só falar que é diminuir o orçamento você vai economizar 1 centavo ao longo do ano, eu já diminui o orçamento. Então, o objetivo ele vai ser um pouquinho mais específico com relação a isso. Então, um exemplo o objetivo do orçamento de R$1 milhão é economizar 2% desse objetivo nos próximos 12 meses. Isso é um objetivo e é um objetivo claro. Então eu falei do tempo para ele acontecer e falei o que ele precisa acontecer, tá bom? Então isso de forma geral, o que é um objetivo. E o que é a meta, que muitas vezes a gente confunde objetivo com meta. A meta são os pequenos marcos que a gente tem que atingir, por exemplo, para conseguir atingir esse objetivo ao longo do tempo. Então, de novo, eu vou pegar esse exemplo do orçamento. Então, para eu ter um orçamento de R$1 milhão ao longo do ano, eu preciso saber exatamente quanto eu posso gastar ao longo de cada mês, por exemplo, essa é uma meta. Então, eu posso gastar, por exemplo, R$80 mil por mês para conseguir chegar naquele objetivo do orçamento de R$1 milhão, reduzir 5%. E as metas servem para a gente conseguir ir balizando e enxergando se a gente está conseguindo ir na direção certa para aquele objetivo. Vamos pegar um exemplo de novo. Se a gente tem um objetivo de um orçamento de R$1 milhão, por exemplo, e a minha meta
mensal, mais ou menos, é um orçamento, é um gasto de 80 mil reais, a meta me serve para, opa, em janeiro eu gastei 80 mil reais, em fevereiro eu gastei 80 mil reais, em março eu gastei 200 mil reais. Opa, sinal de alerta, porque eu passei daquele valor estipulado da minha meta, e aí eu tenho um plano de ação para tentar recuperar aquilo que aconteceu. Então se eu gastei mais em um determinado mês, eu vou precisar fazer um plano de ação para ir reduzindo esse valor ao longo dos próximos meses e conseguir chegar naquele orçamento, tá bom? Então aí fica muito claro, a meta é a divisão, são os marcos do objetivo, e o objetivo é algo um pouco maior, um pouco mais grandioso, vamos dizer, de resultado ao longo do tempo, tá bom? A gente pode ter objetivos que são de curto, médio e longo prazo. Então vamos pegar profissionalmente, às vezes a gente pode ter objetivos que são de trimestre ou que são objetivos mensais, e a gente vai ter metas que se ajustam com relação a isso ao longo do tempo, tá bom? Então vamos pegar um exemplo que seja pessoal, talvez, tá bom? A gente saiu um pouquinho dessa esfera que é o profissional, vamos pro pessoal. Então eu quero começar a fazer exercício, me alimentar um pouquinho melhor, e eu tenho um objetivo de perder 10 quilos em 12 meses, por exemplo. Então eu tenho um objetivo, esse objetivo ele está claro, então perder 10 quilos em 12 meses, então vou mudar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil, perder 12 quilos em 12 meses, por exemplo. Então eu tenho um objetivo que ele está claro, e aí eu preciso desenvolver algumas metas para enxergar se eu estou evoluindo conforme para chegar nesse objetivo ou não. Então todos os meses a minha intenção é perder 1 quilo, por exemplo, ele pode ser uma meta. Como a questão de emagrecimento ela pode ser diferente, talvez no começo você consiga emagrecer mais ou você consiga emagrecer menos, por exemplo, como você vai definir as metas. Então, de uma forma simples, eu preciso perder 1 quilo por mês. Então, aqui a gente tem as metas. No primeiro mês eu perdi 2 quilos. Opa, positivo, legal. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou conseguir atingir o meu objetivo antes do prazo. Então, isso a gente chama de projeção. Eu consigo fazer uma projeção e imaginar que eu vou atingir esse objetivo antes do prazo pré-estabelecido. Ou não, olha, no primeiro mês ou nos primeiros 2 meses eu só consegui perder meio quilo. Então eu preciso fazer alguma correção nessa rota, porque se eu continuar nesse ritmo, eu provavelmente não consiga atingir esse objetivo lá no final do ano. Então para isso servem as metas. As metas são mais divididas, vamos dizer, para a gente conseguir atingir aquele objetivo de mais longo prazo. Então o importante é que o objetivo ele seja detalhado, que ele seja mensurável, tá bom? Mas as metas é que vão direcionar e dizer pra gente se a gente está conseguindo ir ou não com base naquele objetivo, tá bom? Então, de forma geral, objetivos e metas acho que esclarecidos tanto no âmbito profissional quanto pessoal. E o que são os OKRs? Aí a gente entra um pouquinho naquelas terminologias que a gente acaba usando de inglês muitas vezes no mundo profissional. Então os OKRs são Objectives and Key Results. Traduzindo de forma muito simples objetivos e resultados chaves, tá bom? Então, qual a diferença dos objetivos e resultados chaves? Vou pegar o exemplo profissional também, tá bom? A gente estava falando daquele orçamento de R$1 milhão, por exemplo, tá? Então, se a nossa expectativa é simplesmente ter um objetivo de reduzir em 5%, vamos dizer, o nosso orçamento, a gente precisa alinhar ele com o que são os resultados chaves esperados pela empresa. Então, vou pegar um exemplo, tá bom? A empresa está em crescimento acelerado, tá? Então, vamos imaginar assim, para eu poder crescer na carreira ou profissionalmente, a minha empresa conseguir crescer, eu preciso investir nessa empresa. Então, se eu tenho um objetivo de reduzir a minha despesa, só que eu estou num ritmo diferente, que é um ritmo de crescimento e que provavelmente eu tenho que gastar mais, esse objetivo ele vai um pouquinho contra os resultados chave esperados da empresa. Então, para isso a gente alinha os dois. Então eu tenho um objetivo, então vou imaginar que a gente esteja produzindo um celular, tá bom? Então
o meu objetivo pode até ser que eu produza o celular que custava R$ 1.000 para eu produzir, que ele comece a custar R$ 950. Então, eu estou diminuindo um pouquinho o custo de produção, mas eu não estou atrelando, vamos dizer, com redução de orçamento. Por quê? Se eu vendia 1.000 celulares, agora eu quero vender 2.000 celulares, óbvio que o meu custo anual, meu orçamento anual, ele vai ser maior. Para eu conseguir produzir mais, eu vou ter que gastar mais. Só que eu tenho um objetivo aqui assim de reduzir, vamos dizer, o custo de produção e atrelado com o meu resultado-chave, que é aumentar o número de produção e de vendas. Então os OKRs, eles unem os objetivos com os resultados chaves esperados pela empresa, por exemplo. Então isso é importantíssimo para simplesmente a gente às vezes não criar objetivos que eles não são condizentes com a realidade daquela empresa. Então muitas vezes assim, a gente vê, principalmente empresas às vezes que são muito grandes, às vezes algumas situações que elas se contradizem um pouco. Então você precisa ter uma redução de despesa, mas você está aumentando, vamos dizer, o número de profissionais, o número de pessoas, o número de produção. Então ele é inversamente proporcional. Então é difícil você reduzir a sua despesa de forma geral, o seu orçamento de forma geral, se você está crescendo, você está contratando mais, se você está vendendo mais. Aí sim você tem que alinhar os seus objetivos com os resultados chaves esperados. Então eu preciso aumentar o número de pessoas para conseguir aumentar o número de vendas, e o meu objetivo então é começar a reduzir o valor de produção daquilo que eu tenho, ou do serviço que eu tenho, por exemplo. Então, por isso que é importante os OKRs, que eles vão unir os objetivos com os resultados chaves daqui para frente, beleza? Vamos usar de novo então para o nosso exemplo pessoal. Então, o que são os objetivos com os resultados chaves? Traduzindo, vamos usar o mesmo exemplo que é o do emagrecimento, tá bom? Então, no caso do emagrecimento seria o quê? A gente tem um objetivo de perder 12 quilos em um ano, só que aqui, ó, pessoal, desculpem, vocês estão ouvindo uma criançada cantando, eu moro do lado de uma escola, então, felizmente, eles estão ensaiando, acho que pro Dia das Mães, então, provavelmente vocês ouvirem um pouquinho aí esse ruído de fundo, faz sentido para dar uma inspirada, vamos dizer, as crianças cantando, tá bom? Mas vamos lá, voltando, então a gente tem um objetivo de perder 12 quilos em 12 meses, só que, quais são os resultados chaves que eu espero com relação a isso? Opa, eu tenho como resultado-chave, não é só perder 12 quilos. Eu quero melhorar minha saúde. Ou eu quero perder circunferência e diminuir um número da minha roupa que eu uso, por exemplo. Então, não é simplesmente eu perder 12 quilos. Porque para eu perder 12 quilos, eu poderia simplesmente começar a fazer umas dietas malucas, usar medicamento e tudo mais, e aí eu perderia esses 12 quilos. Mas se eu quero melhorar a minha saúde, talvez como um resultado chave, mais importante e interessante seria, eu vou procurar um nutricionista e um preparador físico para eles alinharem, vamos dizer, o que seria a minha dieta, minha reeducação alimentar, com uma rotina de exercícios, para em 12 meses, por exemplo, eu tentar perder 12 quilos de gordura, ou se não puder ser 12 quilos de gordura, que seja o máximo de gordura e não de massa magra, então que eu perca 8 quilos de gordura e 4 de massa magra, por exemplo. Então eu consigo alinhar o meu objetivo com o meu resultado-chave, para simplesmente eu não desconectar uma coisa com a outra. Então eu tenho um objetivo de emagrecer, mas se eu estiver fazendo alguma ação que pode me deixar doente, não faz muito sentido. Então, o que são os OKRs? Alinhar esses objetivos com os resultados chaves alinhados, tá bom? Vou pegar agora o meu exemplo pessoal, eu no ano passado, em 2024, tô gravando agora em 2025, no ano passado, em 2024, eu comecei o ano com o objetivo de emagrecer 10 quilos. Depois eu entendi que eu não queria simplesmente emagrecer 10 quilos. Eu queria emagrecer 10 quilos, mas eu quero melhorar, vamos dizer, o meu nível de saúde, de vitalidade e tudo mais. Então, eu alinhei com os resultados esperados, os meus resultados, que era melhora de saúde, uma longevidade maior, e comecei a aplicar os meus objetivos. Então, era
olha, eu preciso perder 10 quilos, 10 quilos de gordura, fazendo uma reeducação alimentar e praticando exercício e atividades físicas pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. Consegui fazer isso num tempo menor ainda, então em 9 meses eu consegui perder esses 10 quilos. Eu poderia continuar no mesmo ritmo, mas depois eu enxerguei que para o meu objetivo, para o meu resultado-chave, que era melhoria de saúde, eu reajustei um pouquinho tanto a minha dieta quanto o meu nível de exercícios para agora eu vou continuar perdendo gordura e tentar começar a ganhar um pouco mais de massa magra. Esse processo ele vai ser um pouquinho mais demorado do que só perder peso, mas eu fui fazendo esses ajustes. E aí entraram as metas que mensalmente eu ia na nutricionista e tinha uma meta de, nos primeiros 6 meses, era perder 1 quilo por mês. Depois era começar a perder 1 quilo de gordura por mês. Agora já é diferente, eu já estou num nível de eu preciso perder meio quilo de gordura e manter a minha massa magra. Para daqui a 6 meses eu inverter um pouquinho e agora eu quero começar a ganhar 1 quilo de massa magra a cada 2 meses, mantendo o mesmo percentual de gordura. Vocês entenderam como eu alinhei as metas, por exemplo, de a cada 2 meses perder meio quilo de gordura ou depois ganhar 1 quilo de massa magra, por exemplo, com o meu objetivo que é em 12 meses. Então, nesses próximos 12 meses agora, que começou de janeiro até dezembro, a minha intenção é perder 7 quilos de gordura e ganhar 3 quilos de massa magra. Então eu já tenho um objetivo traçado, definido, com metas bem definidas e alinhados com meus resultados-chave, que é melhoria da saúde e longevidade ao longo do tempo. Ah, dá para acelerar isso? Daria. Se eu aumentasse muito o meu nível de exercícios ou reduzisse muito a minha dieta, eu conseguiria reduzir o tempo, por exemplo, desse objetivo. Mas ele não está alinhado com o meu resultado-chave, que é longevidade e melhoria da saúde ao longo do tempo, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essas definições para vocês. Comenta aqui se vocês têm alguma dúvida, se você tinha confusão com relação a o que era um, o que era outro, e se vocês tiverem até dúvidas, sugestões para próximos vídeos também, tá bom? Agradeço a presença de todos até aqui, até a próxima, tchau, tchau!